Alô, galera! Mais um podcast da Edu Compliance. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com a nossa convidada mais que especial, Kênia Gralha. Kênia é especialista, né, em inteligência sexual e infantil. E hoje vamos ter uma conversa talvez um pouco mais dura, mas necessária, para que nós possamos proteger e pensar um pouco mais e melhor nas nossas crianças. Kênia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Me conta, como é que é a trajetória, como é que foi a trajetória de Kênia até chegar a esse tema tão relevante e tão pouco discutido, né, na sociedade hoje em dia? Obrigada, Lili. Boa tarde, todo mundo, né? Obrigado pela confiança e pelo convite de estar dando voz a essa temática. E chegar até aqui, neste momento, foi uma trajetória, vem sendo uma trajetória de quase 5 anos, né? E eu entendo muito, porque eu também era essa pessoa. Eu não queria falar sobre isso, na verdade, eu nem olhava para essa causa, Lili. Como a grande maioria das pessoas, enfim, eu como jornalista, que é a minha primeira profissão, eu abria os sites de notícia todos os dias e eu nunca via nenhuma pauta sobre abuso. Por quê? Porque a minha lente não era condicionada para esse assunto. Só que a maternidade, ela chegou e me revirou, né? E eu sempre estudei muito sobre todos os quesitos, assim, que eu vou me dedicar a algo, e a maternidade era o meu grande sonho de vida. E eu estudei sobre o parto humanizado, natural, os tipos de parto, amamentação, enfim, tudo. Estava chegando ali a fase dessa questão da descoberta da criança. Daqui a pouco meu filho vai me perguntar, né? O que que é, de onde vêm os bebês, mamãe? E eu não ia saber responder. E aí eu fui estudar sobre isso, só que em paralelo, estudando sobre isso, uma criança muito próxima à minha família, ela começou com um comportamento disfuncional. Então, ao contrário do que todo mundo falava, né, em relação a uma criança abusada, ela vai ficar retraída. E ela vai ter um comportamento depressivo. Essa criança era altamente serelepe e começou a replicar esse comportamento disfuncional em outras crianças. Todas as pessoas da nossa família diziam assim: "Não, isso é fase. Vai passar, é descoberta". E eu dizia: "Gente, dessa forma não é descoberta. Descoberta seria se a gente tá aqui, ó, e a criança vai e baixa a fralda da outra. Deixa eu olhar aí o que que tem dentro", mas na frente de todo mundo. E esse não foi o contexto. E aí eu acho que a veia jornalística, sempre gostei muito do investigativo, eu comecei a investigar. E aí, nessa investigação, há indícios que a avó paterna dessa criança estava abusando do menino. E aí, o que que acontece? Diante desse cenário, a gente já entra aí para um mito, né, de que só as meninas são abusadas. Então, a gente também precisa ter cuidado, né, e esse alerta com os meninos. E que só homens abusam, mulheres também abusam. Então, assim, é algo que ninguém quer falar, ninguém quer ver, mas acontece, e muito mais próximo do que a gente imagina. E aí aconteceu dessa mentora que eu tinha para pais, ela abriu uma formação para profissionais. E como educadora parental, porque eu já estava estudando sobre Uhum. parentalidade, já tinha certificação em educação parental, meu marido olhou e falou: "Você precisa fazer essa certificação". E eu disse: "Não vou fazer, porque eu não vou trabalhar com isso. De jeito nenhum, nem estômago eu tenho para isso, não quero". Aí ele foi lá e me matriculou na formação. E aí eu disse: "Beleza, então eu vou, né, porque eu gosto de estudar mesmo, então deixa eu ver o que que tem nesse curso". E na certificação, o que mais me impressionava é que todo mundo ficava muito indignado quando se falava que era pai, que era mãe, que era avô, que era avó, que era irmão, que era tio, que era Pessoas tia, próximas à criança. pessoas próximas da criança, mas ninguém queria, tipo assim, sabe quando dá um nó na garganta para falar? E aí ninguém queria de fato ser a voz de gritar para a sociedade que era. E aí não era Kenia inventando. Inclusive, eu lembro na época, quando eu realmente decidi me reposicionar, porque eu atuava com mulheres, mães, e aí eu me reposicionei para isso, eu virei meio que ativista. Então, assim, era só notícia bombástica, porque aí da jornalista que nunca via uma notícia,
Todos os dias eu via 5, 6, Você 7. passou a ser aquela que filtrava justamente esse Só tipo de tinha notícia. essa notícia. E aí eu comecei a só postar isso. Só que o que acontece? As pessoas não estão preparadas para essa demanda. E aí as pessoas me ligavam, Lili, para dizer, pelo amor de Deus, para de dizer que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó. E eu dizia, por que eu vou parar? Eu não estou inventando, isso é estatístico. Existem dados, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele divulga todo ano os dados referentes ao ano anterior em relação a isso. E o Brasil está no segundo lugar no ranking mundial Caramba, é de mesmo? abuso, já há alguns anos consecutivos. Dentro dessa estatística, quando a gente fala que acontece dentro de casa, esse número são quase 83% dos casos. Desses 83% dos casos, 78, alguma coisa com pessoas da confiança da criança. E aí vem um dado pior. Esses dados que eu estou citando aqui, que o último ano, ainda não foi atualizado esse ano, estava em quase 90 mil casos. 90 mil casos não representa nem 10% da realidade, porque 90% dos casos são subnotificados. Ou seja, as pessoas não denunciam, as pessoas se calam. Como é dentro da família, tem medo, tem vergonha. Tem aquela família que simplesmente o pai é o provedor, mas ele está abusando das filhas ou dos filhos, e simplesmente a mãe olha e fala. Eu já ouvi relatos assim. A mãe olha e fala: é melhor estar sendo abusado aqui dentro de casa, mas todo mundo alimentado, todo mundo indo para a escola e todo mundo vivendo, do que a gente passar necessidade na rua e ser abusado por homens fora da nossa casa. Caramba. Essa é a realidade. Por que você acha que recebeu tantos relatos de pais e mães pedindo, assim, para separar de fazer essa menção de que seriam as pessoas próximas? Porque é uma dor e ninguém quer falar. E o que acontece? O mais contraditório é que ninguém quer falar. Mas quando eu falo, sempre tem relatos. E adultos, assim, dizendo: caramba, eu passei por isso. Ou eu tenho uma amiga que passou por isso. Ou, meu Deus, mas eu acredito muito que é a vergonha, né? É o sentimento de culpa, que muitas vezes a vítima fica com esse sentimento de culpa, às vezes até por gostar do que estava acontecendo, porque eles não entendiam quando criança do que estava acontecendo, né? A criança, ela não identifica o abuso como um abuso. Ela recebe aquilo como um carinho, como um afeto, especial, né, de atenção. Uma forma de atenção especial, de amor, né? São pessoas da confiança dela. E aí é justamente isso que eu acredito que seja essa barreira, né? E a barreira também do quê? Nós não recebemos, a nossa geração não é uma geração que recebeu esse tipo de educação, né? Porque educação em sexualidade e autoproteção não é educar a ensinar sobre fazer sexo, né? É muito vai de contra isso. O sexo, ele é um pontinho dentro da sexualidade. E vai chegar a época que a gente vai ter que ensinar, sim, para aquele pré-adolescente, ao universo que vai chegar para ele. Até porque se a gente não ensina, o mundo vem e ensina da pior forma. Cobra o preço dele. Exatamente. Tu achas que dentro desse, digamos, estigma dos próprios pais, talvez também entre a questão da percepção de falha? Então, se isso está acontecendo dentro da minha casa e eu só percebi agora, ou se aconteceu durante tanto tempo, isso meio que também me deixa vulnerável, porque é quase como se eu estivesse participando de algo e eu não vou reconhecer isso. Isso até pode ter um peso, porém, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe consegue ter o controle 24 horas do dia, né? Então, assim, se a culpa vier, coloca ela de lado, sabe? E realmente se posiciona como protetor dessa criança. Porque nós, adultos, nós temos o dever moral e legal de proteger crianças. Independente de ser Kênia, que trabalha na proteção à infância, independente de ser uma professora que trabalha na escola, todos nós temos esse dever. Então, é muito importante que a gente olhe para isso e pense: o silêncio, ele só beneficia uma pessoa, que é o abusador. Ele não beneficia as crianças. E imagina que se a gente consegue trazer educação em sexualidade para dentro de casa, para dentro das escolas de forma correta,
de acordo com a idade. A gente não adultiza, a gente não erotiza, a gente não antecipa fases. A gente só ensina a criança sobre o seu corpo, sobre limites, sobre consentimento, né? Sobre se proteger. Porque são ferramentas poderosas. Imagina, Lili, que nós crescemos chamando nossas partes íntimas de infinitos apelidos. Existem mais de 1000 apelidos. Caramba! Mais de 1000 apelidos. E aí as pessoas fazem, ai, mas que besteira. Ai, pra que eu tenho que chamar o nome correto, né? Gente, tem relatos de crianças, porque se acontece dentro de casa, ela vai chegar em outro ambiente e ela pode revelar o que está acontecendo. Como aconteceu o caso de uma criança que chegou na escola e falou, tia, meu tio lambeu meu biscoito. E a professora olhou e falou assim, minha filha, da próxima vez pega a próxima bolacha do pacote, joga o biscoito fora. Um mês depois, essa menina chega com a mesma conversa. A tia chama os pais e os pais tratavam a vulva da menina de biscoito. Ou seja, se essa menina chega na escola e fala, tia, meu tio lambeu minha vulva. Tem dúvida? Não tem dúvida. É muito certeiro. Caramba, aí você tem que falar a linguagem das A crianças, gente né? tem que falar Pra o nome entenderem. certo, porque é pesado pra gente, que a gente não recebeu esse tipo de educação. Mas pra criança, é normal. Se a gente trata com naturalidade, mais natural vai ficando. Meninos têm pênis, meninas têm vulva. Eu lembro quando o meu filho, com 2 anos, já falava que tinha um pênis, meu irmão olhava e fazia, meu Deus, meu Deus. Não, Kínia, pelo amor de Deus, é muito O entrave está na pesado. gente, né? Eu digo, minha gente, mas você tá apavorado porque você cresceu achando que pênis era coisa de outro mundo, né? Como uma vez, as escolas não estão preparadas para isso, Liliana. Uma vez me ligaram e falaram assim: vem aqui na escola, Lucas com 2 anos também. Vem aqui na escola que a gente precisa te mostrar um negócio. E eu fui, né? Cheguei lá, tinha uma cartolina e pediram para as crianças desenharem seus corpos. E a maioria das crianças botou, tipo, a roupa, o olho, Uhum. boca, né? Meu filho desenhou as roupas também, mas dentro das roupas ele desenhou uma cuequinha, o pênis e a mama Uhum. dele. Aí a professora apontava, né, para onde estava o pênis e fazia assim: "O que é isso?". Aí eu dizia: "O quê, minha gente?". Aí quando eu cheguei perto, eu fiz: "Ah, é o pênis". Pois é, o pênis. E ele ainda falou na sala que ele tinha um pênis. Eu fiz: "E ele tem o quê?". Ele tem um pênis. E me desculpe se as outras crianças ainda não sabem o que que tem no meio das pernas. Mas ele sabe que ele tem um pênis, ele sabe que meninas têm vulva. E eu, como mãe e família, não quero que tratem como pintinho, não quero que tratem como pirulitinho, como pipi. Não. Existe esse nome e é esse nome que eu quero que trate em relação ao meu filho. E aí você vê como o mundo não está preparado. Você acha que o trabalho de conscientização, ele deve passar pelas crianças ou pelos adultos Os 2. nesse momento? Na verdade, os 2. Eu sempre que vou chegar para as crianças, eu sempre chego nos pais antes. Por quê? Para quebrar essa barreira que existe. Não, vai ensinar de forma errada para o meu E até para filho. ter confiança, né? Com relação ao Exato. teu trabalho, à tua pessoa, É um né? trabalho multidisciplinar. A gente tem que chegar na equipe da escola e capacitar esses professores. A gente tem que chegar nos pais. Para quê? Para elevar o nível de consciência desses pais que isso existe e que a educação em sexualidade, de forma lúdica, de forma dinâmica, é algo bom que ensina a criança a se proteger, né? Porque quando você ensina... Imagina, vem um abusador, dá confiança e vem pegar na parte íntima do seu filho e seu filho fala, não pega no meu pênis. O abusador vai dizer, meu Deus, que criança é essa? Deixa eu ir para outra criança mais vulnerável, porque essa criança vai falar. Imagina, tipo, a criança que ela recebe educação em sexualidade, ela até pode passar por um abuso, porque o adulto tem mais artimanha, o Uhum. adulto tem mais convencimento, mas essa criança ela não vai ficar o ciclo da vida toda, como eu vejo adultos que passaram a vida inteira nessa Silenciando. né, sendo vítima, né? E é muito ruim. Então, o que que eu penso? É um trabalho multidisciplinar. E se a gente consegue chegar na rede de proteção, quando a gente fala rede de proteção, é escola, é educação, é saúde,
existem UPAs, né, que não estão preparadas, clínicas que não estão preparadas para essa demanda. Como teve o caso de uma menina, 4 dias de vida, foi para uma UPA 7 vezes. E não identificaram que essa menina estava sendo abusada. 4 dias de vida. Caramba. Era o recorde que eu sabia. E aí, o que que acontece? Essa menina veio a óbito. E no exame de corpo e delito lá, né, do ITEP, identificaram que ela estava sendo abusada pelo próprio pai. E não faz 20 dias que agora tem outro recorde no Brasil. 4 horas de nascida. Caramba. 4 horas de nascida. No hospital, o pai estava abusando dessa criança. Gente, o que é isso? É. A gente não tá preparado É para ter essa conversa. assustador, é assustador. Porque a gente, ai meu Deus, agora eu vou ficar paranoica. Gente, é melhor pecar pelo excesso do que pelo descuido. Com certeza, isso aí eu concordo. A gente tem que ter consciência dos riscos que existem ao nosso redor, principalmente com relação às crianças, e a partir Isso. daí tentar identificá-los e trabalhá-los. Para que, em Exatamente. conjunto com essa rede, né, como você fala, que as crianças possam entender numa linguagem que lhes seja acessível, que elas Isso. possam, de facto, compreender a mensagem que a gente está comunicando, para que elas possam também ter voz. Não Exatamente. de ter voz, de se posicionar, de saber quais são os limites, porque é como tu falaste, Kênia, a gente não tá 24 horas Não com tá, os e a nossos gente precisa filhos, a preparar gente... essas crianças. Isso. E aí imagina, né, se a criança ela sabe a diferença dos toques, né, que é muito lúdico, gente. Eu tenho uma personagem que nasceu do meu livro, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele, que é a tia Kênia. A tia Kênia chega para as crianças de forma tão lúdica e fala: "Um empurrão é um toque do bem ou um toque do mal?" Aí as crianças: "Um toque do mal." E uma puxão na orelha, é um toque pega na parte íntima, é toque do mal. Ou seja, você vai Uhum. ensinando para essa criança. E dentro de casa, sabe, nos momentos cotidianos, você ensina para o seu filho. A partir dos 4 anos, a orientação que eu dou é que a criança já tem autonomia para tomar banho sozinha. E a gente fica ali só monitorando, lava o bumbum, os meninos abrem o Uhum. pênis, tira, né, ali dentro, lava. Aqui, o sovaco, e vai condicionando a criança para que a criança ela entenda que meu pai ou minha mãe ou o meu cuidador, ele tocou no meu corpo até agora porque eu não sabia. Porque tem muitas salas, né, de pais, principalmente pais e mães, que olham e falam assim: olha, só a mamãe, só o papai podem pegar. Uhum. Eu digo, gente, essa frase tá errada, porque às vezes é o pai que tá abusando, às vezes é a mãe que tá abusando. Então, assim, nem o papai, nem a mamãe podem pegar. A gente faz porque você ainda não sabe. Daqui a pouco você vai saber, e aí quem vai fazer é você. Dar autonomia para que eles Autonomia. façam Então, sozinhos. saber essa diferença dos toques. Até um abraço. Se a criança não quiser dar um abraço, é um toque do mal. A gente veio de uma geração que a gente chegava nas festas, a gente tinha que dar beijinho, Uhum. abraço e sentar no colo de todo mundo da família. Não precisa. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que eles precisam ser educados. Às vezes ele não quer dar um abraço, mas vai dar um soquinho assim e tá tudo Isso. legal. Um aperto de mão ou um oi. O jeito de cumprimentar coletivo. daquela criança. E tá tudo bem. Exatamente. A criança não quer um beijo, aí tem muito pai e mãe. Ah, mas olha, não quer, e fica fazendo chantagem emocional. Gente, quem é o adulto da relação? Somos nós. Isso. Então, não custa falar: ah, você não quer dar o beijo agora? Tá bom, meu filho, mas quando você quiser, mamãe tá aqui, eu vou ficar muito feliz de dar um beijo em você. E a criança, ela vai entendendo: caramba, se minha mãe age desse jeito comigo, qualquer pessoa tem que agir assim. Por quê? Porque o que que acontece? Se a gente condiciona de forma errada, a mãe força, a mãe adentra no limite. O pai é a mesma coisa. Vai chegar a avó, vai chegar o Você tio, vai vai estar chegar... quebrando barreiras sem nem perceber, né? Exato. A gente vai jogando informações para o subconsciente dessa criança, que daqui a pouco ele vai estar liberando para geral, entendeu? Aquela coisa da obediência cega. Eu não uso obediência na minha casa, eu uso colaboração. Meu filho, ele tem autonomia, ele é colaborativo, ele sabe que dentro da casa dele tem coisas que ele já sabe colaborar e as funções que ele vai ter que... Então, esse negócio da obediência cega
eu vejo como abrir É portas perigoso, é né? perigoso demais. Por quê? Porque se eu obedeço, eu tenho que obedecer, 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 obedecer. Vai chegar um tiozinho ali da minha confiança e eu vou ter que obedecer e dizer Isso, sim e amém. isso. Entende? Então, assim, até isso a gente precisa ter cuidado também, né? Não, não respeitar a fala da criança, né? A criança às vezes quer alguma coisa, cala a boca e quem manda aqui sou eu. Meu filho já me pergunta assim, mas por qual motivo, mamãe? Ser questionador, a criança ela precisa, a gente quer ter filhos, né? Autônomos, empoderados, né? Que questione. Se a gente silencia a criança o tempo Começa dentro de todo. casa. Começa Começa dentro dentro de de casa. casa. E é no pequeno detalhe, sabe? No sentar à mesa. Quem força a criança a comer tudo, a raspar o prato, você está invadindo o corpo da criança. Existem formas da gente. Ah, você não quer comer agora, não? Porque às vezes a criança está enrolando mesmo porque quer brincar. Tá bom, então, vou guardar seu prato aqui, ó, no micro-ondas. Quando você sentir fome, é isso que você vai comer. E é isso, e vai condicionando a criança o quê? A hora de comer é aqui. Agora era a hora do lanchinho, vai ter que comer o almoço, porque não comeu o almoço. Então, são formas de educar que a gente não recebeu isso. Eu era silenciado o tempo todo, né? Então, eu tinha que comer até raspar o prato. Eu lembro, gente. Ai, tem algumas pessoas que não conseguem absorver essa informação, mas eu fui criada por uma tia no Rio de Janeiro e pelos meus avós. E essa minha tia, ela era maravilhosa, eu amo ela, honro a vida dela. Mas, assim, ela não tinha controle emocional sobre as emoções dela. E, assim, era, come tudo! Eu vomitava, porque eu não gostava de comer, comer, comer. E ela me fazia comer o vômito. Você Eita. tem noção do que é isso? Então, assim, isso acarreta em várias coisas. Porque aí, depois, na fase adulta, come demais. Aí tem obesidade. Você tá entendendo porque você foi tão Você forçada? acha que virou justamente ao contrário de uma educação, digamos que tão rígida a esse ponto de obrigar a comer tudo, a comer o vômito e tudo mais, a uma educação Permissiva. permissiva? Então, eu acredito, dentro da disciplina positiva, da educação respeitosa, existe o autoritarismo, existe o permissivo. Esses extremos, eles são muito perigosos, né? O que a gente orienta é que sempre tenha um equilíbrio. Você consegue dizer um não, sendo firme, mas gentil. Você De não várias precisa dar de formas. várias formas, entende? Eu sei que às vezes, gente, aqui eu tô falando como profissional, mas como mãe, obviamente, eu já escorreguei e derrapei muitas, Com porque não certeza. existe É. mãe perfeita, não existe maternidade, não existe, né? Já gritei, já dei uma palmadinha, mas assim, qual é a diferença? A diferença é que eu reconheço que todas as vezes que eu perdi o limite com o meu filho, não Você foi por sabe, conta né? dele. Mas não foi por conta dele, Lili. Foi porque o mundo estava me engolindo, e aí você desconta na Desconta. criança. Porque a criança é só uma criança. Quem tem que ter maturidade emocional É sou um eu adulto. como adulta, entende? Então, assim, eu reconheço e depois eu peço desculpa. Eu digo, meu filho, mamãe estava nervosa. Me perdoe, eu não queria ter gritado, sabe? Vamos fazer diferente? Então, assim, ele mesmo já sabe hoje, às vezes, quando eu tô mais. Ele, eita, mamãe, por que que você tá estressada assim? Entendeu? Só no movimento ele já. E é interessante porque também passa a mensagem de que a gente erra também. Sim, E tá tudo bem. A pedir gente erra, a gente desculpa. pede desculpa, a gente conversa, a gente explica, resolve. E tá Exato. tudo bem, porque às vezes a ideia de pai, mãe, de autoridade é que fazem A última tudo palavra sou eu. certo, É, sempre, o tempo todo. Então não vai nem contrariar, não vai nem questionar. Então é essa exato. verdade absoluta, né? Que fica pairando. Teve um depoimento que eu recebi, semana passada, inclusive. Uma mãe chegou pra mim e falou assim: Ah, porque eu tô tendo um problema com um aluno lá da escola do meu filho, porque a gente não sabe mais o que fazer com. Aí eu fiz, mas qual é o comportamento dessa criança, né? Aí ela, ai, porque ele briga, ele bate em todo mundo, ele. Aí eu disse, não, e os pais são chamados, e o pai disse que o comportamento dele em casa não é esse. E aí eu parei, eu fiquei analisando, eu fiz, você já parou pra notar, pra pensar que essa criança é uma vítima? Que ele pode ser tão silenciado em casa, que é na escola que ele tenta extravasar, Extravasar. a pedir socorro,
E ele acaba sendo apontado por todos. Por quê? Porque ele deve apanhar em casa. Ele deve ser silenciado, ele não tem voz. Nossa, a mãe chega, ficou em choque, assim, olhando pra mim. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiz, pois é, pois é. Mas tem que pensar. A gente nunca pensa no que pode estar do outro lado, Não né? pensa, né? Como o caso dessa criança que eu entrei, outras mães, criança de 3 anos. Eu entrei nessa causa, a criança, as mães diziam que a criança estava abusando de seus filhos, tudo de 3 aninhos. Eu disse, gente, o menino foi uma vítima. Ele precisa de acolhimento. E as mães apedrejando essa criança, né? Meu filho não vai andar, não anda. A gente tem que ter empatia, sabe? E Quando a se gente sente vê que o mundo está contra ele. contra ele. Porque é o jeito que ele tem de pedir socorro, de pedir ajuda. Exato. E o mundo se vira quando ele pede ajuda, quando ele está vulnerável, quando ele reconhece que está vulnerável. Exato. E assim, a Caramba, isso é criança, ela pesado. não fala com palavras, porque como eu falei aqui, em diversos momentos, ele não sabia nem que estava sendo abusado. Imagina. E entre crianças, gente, são jogos sexuais. E quando existe jogo sexual, uma das crianças, quem começou aquilo ali, ele é vítima. Algo está acontecendo com essa criança. Seja uma exposição à tela, seja tá dormindo no quarto dos pais e os pais acham que a criança tá dormindo e dá uma namoradinha ali. Ai, não, tá dormindo, vem cá. A criança, isso tudo é abuso, né? Seja alguém mostrando, né, ou falando coisas sexuais para essa criança. A gente se preocupa muito e acha que o estupro de vulnerável, o abuso, ele é o ato sexual em si. E não é. Existem inúmeras formas. Tem abusador que nem toca na criança. Tem abusador que conduz a mão da criança no corpo dele para ficar pegando nele ou nela. E tem gente que ainda fala assim: ah, não, mas isso não é abuso, né? Tipo, isso não é, é abuso. É abuso. E não é só o homem, a mulher faz também. A mulher né? faz também. É outro mito que tem, né? Exatamente. Tem o caso de uma mulher que ela morava num bairro, né? Classe B, né? Uhum. E aí, os vizinhos não entendiam como ela, com 6 filhos, ela conseguia, tipo, 7 horas da noite, o silêncio reinando na casa dela. Porque com um já é difícil, Eu né? ia falar, com um é difícil, imagina 6 6, filhos. escadinha. E aí um vizinho começou a desconfiar e nisso destelhou a casa da mulher para poder saber o que danada ela fazia com essas crianças. Essa mãe, ela masturbava filho por filho, para eles relaxarem e dormir. Caraca. Diga aí. Aí Os sinais estão aí, a gente que não tá a querendo gente olhar. a gente não vê, entende? É muito mais fácil a gente intitular uma criança de birrenta, de mal educada, né? De agressiva. Você acha que as escolas estão preparadas para ter esse suporte e essa acolhida para essas crianças, como você disse, que são rotuladas de birrentas, Então, as para escolas identificar de fato as se é escolas birra por birra públicas ou não? as escolas públicas, elas estão procurando mais essa educação em sexualidade, né? Porque, como eu disse, tudo, a criança ela não fala que está sendo abusada, mas ela revela através do comportamento. Ela utiliza a palavra como Uhum. último recurso, né? Só se a gente consegue ali, né, puxar dela, né? Mas o que aconteceu? Ah, deu isso, foi como? Aonde? A gente faz algumas perguntas chaves e consegue que ela converse de forma muito natural, muito sem Tem que pressão. existir uma relação de confiança muito Uma grande relação de confiança, também, né? exatamente. Todo um preparo, todo um Isso. contexto. E aí, o que acontece? As escolas particulares, algumas estão começando a olhar para isso. Mas muitas preferem não olhar. Por quê? Porque quando a gente traz a educação em sexualidade, os relatos eles começam a aparecer. E aí as escolas olham e falam: vai dar B.O. E isso agora? aqui. E agora? O que eu faço? É aquela E é conversa que a gente matrícula. não está preparada E para é ter. matrícula.
Aí você olha e você vê a diferença de escolas para escolas, porque a escola que tá pensando só em matrícula, a criança é um número. É, A criança não é uma criança. Não tem a importância que ela uhum, deveria ter. isso, Concorda? concordo. Como teve uma escola em Macaé, se eu não me engano, um amigo meu foi dar uma palestra lá. Escola grande. Nesse dia tiveram 78 relatos. O diretor da escola botou a mão na cabeça e falou: "Pra que que eu trouxe você aqui? E agora, o que é que eu faço?" É muito complicado. É. É muito complicado. Kênia, eu admiro demais o teu trabalho, de verdade, porque eu não sei se estou preparada para ter essa conversa, né? Porque é muito pesado. A gente se coloca, eh, principalmente por ser mãe, eu acho que a gente se coloca no lugar deles, que a gente quer proteger a todo custo de todos os problemas, de todas as dificuldades e vulnerabilidades, e isso nunca vai poder acontecer, porque faz parte do crescimento da vida natural deles. A gente precisa ter dar essa autonomia também para eles. Mas eu admiro, assim, com uma profundidade, você sabe isso, né? Porque é um tema que precisa ser falado, são tabus que precisam ser quebrados, são temas que têm sim que ser levados para a escola, com todas as consequências que isso acarreta, são temas que têm que ser levados para os pais, para as famílias, para as crianças, como você falou, com abordagens distintas, mas são temas que têm que ser trazidos e colocados em pauta com muita seriedade, e você tem vindo a fazer isso. Você falou que já está mergulhada nesse tema há 5 anos, parece que você já está mergulhada nesse tema desde sempre. E eu queria te perguntar o seguinte: qual a tua perspectiva, a tua percepção com relação a esses 5 anos, a esse período de tempo? Quando você começou, como era o cenário, como é que o cenário está hoje? Melhorou, piorou? Não, eu acredito que melhorou muito, né? A gente vem plantando sementes, escolas já começam a procurar, prefeituras, municípios já mais engajados, né? O mês de maio, que é o Maio Laranja, que é o mês de combate e prevenção ao abuso sexual infantil, ele dá muita força e vem ganhando muita força ano a ano. E eu acredito que, assim, muitos outros profissionais também estão sendo formados, né, nessa temática. Ah, o grande diferencial que eu acredito é que as pessoas que estão começando, inclusive, nessa área, não pode achar que: "Ah, eu vou começar hoje e vou colher amanhã". Não é assim, né. Eu costumo dizer que Em eu já fui dar nenhuma profissão, palestra em inclusive, nenhuma. né? Eu já fui dar palestras e, por exemplo, não tinha muito público. E os organizadores ficavam, tipo, apavorados: "Meu Deus, mas a gente trouxe ela". E eu: "Relaxe, Tá tudo bem. se tiver uma pessoa, uma, a gente vai falar para uma pessoa, porque essa uma pessoa, ela vai ser semente para passar informação para outra pessoa. E é esse o trabalho, o movimento é esse. É semente em semente, é elo por elo de uma corrente de proteção que vai se estendendo, sabe. E é todo um Então, trabalho de equipe também, é né? todo um trabalho de equipe também. O livro, né, o livro nasceu já tem um ano, 1 ano agora, né, e o que que acontece, esse livro eu demorei 2 anos para escrever esse livro, que é O Meu Corpo Ninguém Toca, 2 anos. 2 anos Diga para aí. escrever, por quê? Eu Deixa eu não ver se dá queria. pra. Olha aí. Meu corpo ninguém toca. Kênia Eu grito, eu Gralha. corro, eu conto. Pode comprar onde, Kênia? Na Amazon, Na no Amazon. link da bio do meu Instagram também tem. Pronto. Mas o que que acontece? Qual é a mensagem que eu quero deixar desse livro? Esse livro, ele é uma ferramenta importantíssima para famílias que não sabem como iniciar esse diálogo, né. E as pessoas falam: "Ai, Kenia, mas a partir de quantos anos?" A partir de que nasceu. O pai e a mãe já podem ler e pegar os pontos principais do livro, que é nomear as partes íntimas, diferença dos toques, do segredo, que não é para ter segredo, porque abusadores se utilizam desse recurso, ensinar as regras de proteção para a criança. E, ai, a criança agora já sabe ler.
Então, o pai e a mãe que já lê o livro, já domina esse assunto, vai ler junto. Por quê? Porque as dúvidas vão vir, Vão você vai surgindo. estar, né, ali potencializando, explicando, porque você é o referencial, você tem que ser esse referencial para o seu filho ou para sua filha. Por quê? Porque, gente, eu acho que a gente sabe que venceu na vida quando a gente entende assim, meu filho tá com um problema, meu filho tá com curiosidade, meu filho tá descobrindo o mundo e ele vem perguntar para mim. E não vai Lógico, perguntar pra quem mais? na rua, entende? Por quê? Porque tem muitos que têm medo, que não perguntar para o meu pai, para minha mãe, nunca na vida. Meu Deus do céu. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que é muito bacana, que fala assim: você, quando seu filho tiver um problema, você vai querer que ele corra para você ou você vai querer que ele corra de De você. você? Então, assim, esse é o dia que eu vou dizer: caramba, sabe? Meu filho até hoje ele me pergunta, filho, o que que você entende sobre isso? Né? Porque a gente tem que sempre devolver a pergunta para saber o que que a criança sabe, né? Opa, peraí, ele já tá sabendo até aqui, então eu posso dar um pouquinho mais de informação, E entendeu? até para entender e se certificar se está entendendo aquilo que é a gente está aquilo querendo mesmo, falar, né? exatamente. Tem até uma história muito bacana de uma menina que chega, a mãe cozinhando. E não sei se você já viu esse vídeo, a mãe cozinhando e a menina faz assim: mamãe, o que é virgem? Aí a mãe, tipo, na hora, né? Aquela mente que eu acho que ela era TDAH, inclusive. E aí a mãe já dá uma aula sobre virgindade pra menina. Ela, mas por que, filha? Aí ela, porque. Então, o que que é extra virgem? Tipo, ela leu Do no azeite. azeite. Então, assim, se a mãe tivesse. Filha, mas e aí? O que que você entende de virgem, né? E aí a menina dizia: não, mãe, só li aqui. Então, já economizava naquele período Todo aquele ali, todo aquele processo, todo aquele processo, aperreio. entendeu? Esse livro, Ken, ele é muito legal porque você falou aí algo muito interessante. A gente lê para os meninos em qualquer idade, vai relendo, dá para eles, quando eles começam a ter autonomia, e escuta as dúvidas. Porque ao Isso. longo dos anos da trajetória de evolução, do crescimento das crianças, as dúvidas vão surgindo com uma pegada diferente, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E esse livro, ele traz com uma leveza muito grande, uma história que entra no cotidiano das crianças, entra no dia a dia das crianças. Para quem não conhece, eu super recomendo. Eu sou muito fã de Quênia. E realmente é um tema que hoje eu converso com o Dudu sobre ele. O livro tá lá no quarto dele, a gente vira e mexe, aborda o livro. Vamos ver de novo, vamos, né? O que é que você entende sobre isso? E é aquela coisa, mamãe, de novo, eu já sei. Aí ele começa falando um pouco daquilo que é o entendimento que ele tem com relação à mensagem do livro. E a gente tem essa percepção de que aos pouquinhos está Vai evoluindo. né? E isso é muito interessante porque é realmente a linguagem que às vezes a gente não sabe como falar com eles. Isso. Como entrar na cabeça de um menino de 5, de 10, de 15. Exato. A gente não sabe, nós que temos essas barreiras, não eles, né? Nós que fazemos, nós que criamos essas barreiras e nós que fazemos com que eles venham a ter essas barreiras no futuro, né? E é uma desconstrução de tudo que a gente viveu, Isso. né? E hoje, gente, não adianta, tem que estudar para ser pai e mãe. Não tem como a gente achar Isso que... é outro mito, que a gente já vem preparado, que a maternidade é maravilhosa, que vai dar tudo certo. Não tem como. Não é o mundo que a assim. gente viveu, gente, em 20 anos, o mundo evoluiu muito. Demais. A internet tá aí, imagina, que a criança pesquisa que, sei lá, SE já vem sexo, entendeu? E se os pais não conversam sobre isso... Né? E tem desde os 6 anos, dá para dizer que o sexo, olha, é um carinho especial, que 2 adultos, quando se casam, né? Dependendo aí da família, mas eu explico assim em casa, né? Se casam, tá lá, meu filho acha que para beijar na boca, e olha o que ele vai fazer 8 anos, para beijar na boca tem que ser casado. É óbvio que a gente vai desconstruindo isso à medida que ele vai crescendo, né? Mas hoje é assim, mamãe. Tá certo. Daqui a pouquinho, tipo, porque tem a parte íntima que vai aumentando a dosagem de informação. Mas desde a primeira, não foi a cegonha que trouxe. Entendeu? Porque a cegonha que trouxe, quando a gente fala que a cegonha trouxe, o que que acontece? A gente tá mentindo. E eles percebem. Eles percebem, porque gente à tá medida que eles vão mentindo. crescendo, aí perde a confiança. E começa o tabu.
E começa o começa o tabu, tabu. exatamente. Então é muito importante que crie esse diálogo, né? Ai, Kênia, mas eu não sei como, né, conversar. Gente, tem maneiras. Vai pegar seu filho na escola. Tantos pais eu vejo que pegam e falam: "E aí, como é que foi?". "Foi bom". E parou E ali. parou. "Foi bom como? Me conta aí, o que é que você fez de hoje que você acha que a mamãe não ia gostar?". Aí ele: "Ai, mamãe, é porque Lá aconteceu vai. isso". "Ah, entendi, a turminha da bagunça, né? E como é essa turminha da bagunça? Me conta", entendeu? Desse Ah, e jeito. aí vai puxando, né? "Nossa, o que que te deixou muito feliz na escola?". E vai E é muito fluindo. interessante que eles são todos iguais. São. Todos fazem da A mesma mesma coisa. forma. Como foi teu dia? Foi Exatamente. bom. É, foi bom. É. E quando a gente devolve, porque eu faço muito esse exercício de perguntar, teve até uma situação engraçada aqui que não tem a ver com o que eu estava a falar, mas que Dudu disse: Mamãe, eu queria mais irmãozinhos. Aí eu disse: E é, meu filho, mas não é assim que acontece para ter mais irmãozinhos. Aí ele: E como é, mamãe? Aí eu: Eita, como é que você acha que é? Aí ela: É aquele miminho que papai faz na barriga da mamãe pra botar o bebê lá dentro. Eu disse: Entendi. Então entendi Ou o que seja, ele ele ainda entende sabe, bem o básicozinho, é. a mensagem que ele quer passar. Mas é interessante com relação às crianças, porque tem vezes que Felipe me pergunta assim: Meu bem, como é que você consegue arrancar tudo isso de Eduardo? Eu disse: Meu filho, com a maior paciência do mundo, eu vou É, arrodeando, arrodeando. E como foi? E fulano? E a professora? E a matéria? E o é. trabalho de casa? E, no, e você lanchou o quê? Com quem? Então a gente tem que cutucar, que cutucar. E é interessante que quando eu devolvo, porque a gente tem muito essa relação de no final do dia conversar sobre o dia da gente, né? Sim. Aí teve um dia que Dudu me perguntou e eu fiz de propósito. Eu disse: Mamãe, como foi seu dia? Foi bom. Fechei a cara e continuei fazendo o que eu tava fazendo, esperando a reação dela. Ela: Mas mamãe, você não me disse nada do seu dia. Tá Está vendo, vendo? meu filho? Você entendeu? Você entendeu o que a gente sofre? Então, às vezes, eu vejo que não é por mal. Porque como foi o teu dia? Foi bom. Ou foi ruim? Então, assim, ele tá É, respondendo. é. Ela não tá respondendo a o que é que eu lanchei, com quem eu brinquei, com quem eu briguei, se eu falei alto, se eu falei baixo, se eu me comportei. Sim. Então, é todo um processo que a gente tem que cutucar sempre, sempre, É. sempre, pra ver até onde a gente consegue E se pegar a as gente coisas não tem esse deles. entendimento que nós somos os responsáveis, né, de cavar tudo Isso. isso, a criança não vai falar. Ela não Não. vai falar. E não vai ter essa confiança, né, Exatamente. nos líderes que eles colocam, né, como os cuidadores, como pessoas de referência, com quem eles sempre vão poder contar, Isso com quem mesmo. eles sempre vão poder desabafar, com quem eles sempre vão poder entender se tá tudo bem, se não tá. Mamãe, você sempre vai estar comigo mesmo? Isso. Mesmo. Mesmo. Independentemente do que É. vier. Mamãe e papai sempre vão estar. Nós somos esses alicerces, É, né, das crianças e eles precisam ter convicção disso. isso. É óbvio que eu também falo muito para Lucas assim, filho, existem 2 caminhos. Mamãe vai estar com você sempre, mas se você for no caminho errado, eu vou estar com você, mas eu não vou passar a mão na cabeça. A gente colhe o que a gente planta, né? Porque dar esse direcionamento também é muito Uhum. importante, porque o mundo que a gente vive hoje é muito perigoso, Demais. né? A gente vive num mundo onde tá tudo aí, ó, exposto na palma da mão. E os pais, eles não têm essa consciência de quê? De que tem que ter um controle parental, se o filho já fica exposto a celular, né? Tem que ter tempo, né? Entre um celular e uma televisão, é melhor que esteja na televisão, na sala, você tendo controle ali Uhum. do que a criança está assistindo, ouvindo, falando com quem, né? Videogame no quarto jamais, porque você perde O o controle. controle de tudo, né? E Então são TV, televisão é interessante, porque a gente às vezes acha que não, eles estão assistindo um programa da criança, tá tudo tranquilo. Mas às vezes o intervalo aparece um negócio que não é para eles, não, não e é tem para a idade muitos desenhos deles. hoje, desenhos fofinhos, bonitinhos, pornográficos,
né? Eu até falo muito com a minha mãe, porque às vezes quando o Lucas fica na casa dela, ela, não, minha filha, mas eu não quero, só vai assistir o que eu É, determinei. Porque fica lá na nossa conta, porque depois eu ainda consigo ver o que que ele tá acessando, entendeu? exatamente, E eu digo exatamente. só Netflix e esses aqui. E aí ele super colabora, né? Quando ele chega, mamãe, a vovó ia deixar eu assistir um outro. Não. Filho, você assistiu? Ele não. Eu, tá bom, então. Eu fico todo contente porque ele fez do jeito certo. Ele tá entregando a avó. Entregando a Mas isso voz, é muito legal, é muito exatamente. legal. É bom ter essa percepção, porque hoje em dia tá tudo muito rápido. E eles, se brincar, eles conhecem mais de novas tecnologias, De aprendem mais tudo. rápido. Muito. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um processo difícil para um adulto acompanhar a evolução, como ela está sendo feita. Então, essa quantidade absurda de informação ao mesmo tempo que enlouquece o nosso juízo, porque é nessa rotina diária que a gente às vezes desconta neles, né? Sim. Mal, mas acaba fazendo isso, e é nesse momento que a gente pede desculpa e coloca também um pouco a mão na consciência. Mas se isso nos afeta dessa forma, imagina numa criança pequena, num jovem adolescente, como é que isso não faz com que processe as coisas Sim. muito mais rápido, muita mais informação, tudo. Esses dias a gente estava comentando que hoje em dia é quase um mistério as crianças e os jovens de hoje entenderem como a gente estudava lá atrás. Porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha todas essas facilidades, aplicativos específicos para estudar matemática, aplicativos específicos para conversar com IA em inglês, em francês. Então, essas facilidades, elas ajudam muito, só que acaba sendo muita informação, sempre muita informação, e mais, e mais, e mais, e nunca menos. Eu dei uma palestra, quer dizer, eu participei de um painel agora em São Paulo, né? E aí a pergunta era: qual a fake news que tira o seu sono, né? Quando a internet ela viraliza, a notícia ela viraliza através da IA e acaba prejudicando muita coisa. E aí eu falei, né? A notícia que viraliza pra mim é que a educação em sexualidade é ensinar sexo para as crianças, né? Eu fico sem dormir com isso, porque não é. E assim, sobre a IA, é uma ferramenta fantástica. Mas, do outro lado, quem está utilizando são Isso, humanos. é, Humanos falhos, que isso. acabam utilizando de forma muito errada. E aí é onde tudo se perde. É onde entra justamente, né, a linkagem do compliance com esse trabalho que você faz na prevenção, em tudo. Dentro de casa, nas escolas, na forma como a gente utiliza a IA, na forma como a gente divulga fotos dos nossos filhos, por exemplo, em Sim, redes sociais, da nossa vida de uma forma geral, não necessariamente só dos nossos filhos, né? Os dados que a gente insere, a forma como a gente trabalha. exato. Hoje a gente estava falando justamente sobre isso, um órgão bem grande que trabalha com dados super sensíveis aqui do Estado, e a gente comentando como esses órgãos estão vulneráveis. Porque eu acho difícil, e não é essa a recomendação do compliance, deixar de trabalhar com tecnologia, deixar de trabalhar com IA. Não, pelo contrário, a gente tem que fazer disso nossos aliados, rentabilizar, melhorar a qualidade do trabalho, das entregas, de tudo mais. Mas a gente precisa saber com quem a gente está mexendo, com o que a gente está mexendo, os riscos que correm daí, as vulnerabilidades que isso nos pode trazer. Então, assim, eu lembro que quando nós tivemos Dudu, nós demoramos muitos anos para colocar uma foto dele. Muitos anos. E eu lembro que a primeira vez que a gente viu uma foto dele, salvo engano, no Instagram, foi a avó que postou. E postou sem qualquer maldade, sem qualquer. É orgulhoso, porque é o neto dela, Uhum. entende? Isso faz parte. E nós ficamos com aquela assombração, meu Deus, ele tá no mundo. É É. quase a sensação que ele tá no mundo. E a vulnerabilidade, ela passa por isso também, né? Com Sim. relação às crianças. E na internet, hoje, né, você pega uma foto de uma criança, então a rede pedofílica pega uma foto da criancinha linda, maravilhosa, e joga para fazer um vídeo pornô Isso. da criança. Simples assim. Simples assim. Então, por isso, né, que muitas pessoas falam muito em relação a não colocar foto, não expor uniforme Uhum. das crianças, Identificam delas a estudam, a rotina. rotina da Por quê? Porque família. a rede pedofílica, ela movimenta bilhões de dólares.
Então, você imagina, uma pessoa lá do outro lado do planeta olha uma foto de uma criança aqui no Brasil e diz, eu quero essa criança. E começa a investigar, através dessa rede social, a rotina dessa família. Vai chegar uma hora que vai pegar, tô no shopping. Uhum. E é assim que funciona. Eu, por exemplo, eu nunca posto Em tempo aonde eu real. estou em tempo real. Nunca. Você nunca. Eu sempre vivo e posto depois. Entende por quê? Porque você dá uma brecha. São essas boas práticas que a gente precisa falar, que a gente precisa trazer para o dia a dia das pessoas. É. E tá tudo bem quem gosta de filmar, de fazer live, de intrigar, mas isso é uma das políticas que a gente não pode deixar passar. Não avise, não entregue em tempo real, É. porque isso gera muitas vulnerabilidades. Eu vou de férias amanhã, estou fazendo as malas, eu vou partir amanhã, só volto em 15 dias. Poxa, a casa vai ficar ali vulnerável por 15 dias. Você quer melhor, tem o endereço, tem tudo, tem os dados. Então, a gente sabe que isso complica. São esses, eu acho que universos paralelos. Não sei se é o jeito certo, mas são universos paralelos porque a gente nunca sabe quem está do lado de lá. E além de tudo isso, além da pedofilia, né, tem o tráfico de crianças, né? Tráfico humano. E que voltou, inclusive, agora a estar novamente, né, na pauta do dia. Exato. E que é assustador, porque isso acontece do nosso lado. E é muito no rápido. Parque que a gente frequenta, nos lugares onde a gente vai, com pessoas que a gente conhece. Eu lembro, e é muito rápido. Quando Exatamente. o Lucas começou a andar, eu usava uma pulseirinha. Se eu fosse para shopping, se eu fosse para qualquer lugar movimentado, eu usava uma pulseirinha, porque ele começou a andar e ficava naquela. E uma psicóloga, na época, ela olhou para mim e falou, você tinha que fazer uma campanha para todas as mães usarem isso. Eu fiz, como assim? Ela fez, Kênia, porque além de ser seguro, né? Seu filho tá ali conectado com você. Você dá a distância necessária que ele precisa e ele também tem a segurança necessária de que você está ali perto. Eu disse, rapaz, Nunca interessante pode perder de isso. vista. Mas é engraçado que eu era muito julgada por outras mulheres. Por quê? Porque, meu Deus, como ela tá levando o filho feito um cachorro, entendeu? gente, deixa ele aqui, pelo menos tá seguro, entendeu? Fala, porque pelo menos eu sei que tá comigo. Comigo, exatamente. E eu nunca deixei de usar. Até hoje a gente tem essa pulseira em lugares muito, tipo, vou viajar com ele. Eu ia dizer, aeroportos, assim, lugares que são bem mais vulneráveis. Eu tenho relatos, tem uma amiga minha que ela é especialista em tráfico de crianças, né? E ela é missionária, ela morava na Alemanha, eu acho que ela tá na África agora. E ela dizia pra mim, Kênia, a gente assistiu aquele O Som da Liberdade juntas em Brasília, quando lançou. Ela dizia, Kênia, isso aí que tá passando no filme não é nem 1% da realidade. Ela fazendo trabalho missionário, tinha lugares que ela ia, que ela conseguia retirar as crianças que foram sequestradas, levava para outro lugar, outra cidade, e no outro dia as crianças estavam no mesmo lugar. Para você ver como a rede funciona. Caramba. Eu ficava chocada, assim, com as notícias. E entende? esse tema ele é tão sério porque nós não podemos, em hipótese alguma, chegar a esse ponto. Então tem que prevenir, tem que prevenir, tem que prevenir, tem que prevenir tudo o tempo todo. Falar com criança, abordar os adultos, o contexto onde vive, os Ensinar vizinhos. as crianças. Se perdeu aqui de perto, não grita mamãe, porque o mamãe, ele se perde no som. Grita o nome, Kênia, Lili, sabe? Porque o nome da gente... E procurar, não é para se afastar, fica uma estátua ali no local que se perdeu e grita o nome, sabe? Tem técnicas muito, muito precisas. Eles fazem numa velocidade, né, esses sequestros, que eles pegam a criança, eles simplesmente, dentro de um shopping, eles raspam o cabelo da criança, eles trocam a roupa da criança, tipo, botam um soníferozinho, a criança dorme, sai no colo como sendo outra criança. E ninguém acha mais, gente. Ninguém sabe. É muito rápido. Teve um caso agora recente, eu não sei se foi fake news, aqui em Natal, em alguma loja, que aconteceu isso. Eu recebi num grupo. Que tá tendo muita onda, né? Em praças, novamente. Eu disse, gente, eu não acredito como as pessoas ainda estão... Né? Não dá pra... Foi num supermercado. Tipo, a mãe e a avó foi pegar, tipo, um extrato de tomate
Quando olhou para o lado, cadê a criança? E É muito É rápido. rápido. Como já aconteceu também numa farmácia, a criança circulando em 6 segundos. Veio um vendedor e beijou na boca da menina. Caramba. Então, assim, é um piscar de olhos. A gente precisa, de fato, estar muito atento, sabe? E E ensinar muito as E crianças. ensinar. Porque a gente não vai poder estar atento 100% o dia Exato, todo. Então, exato. tem que gritar, tem que ensiná-las a defender, a saber o que é certo, A o que é dizer errado, a dizer não, não, a correr. correr. Exatamente. Que é justamente, né, o que se fala aqui, eu É, grito, eu eu corro corro, eu e eu conto. conto. Justamente nessa Exatamente, ordem. é. E o mais importante, quando a criança falar, é validar a fala da criança. É sempre, olha, você foi muito corajoso, obrigada por você contar. Mamãe tá aqui, a gente vai fazer alguma coisa pra mudar essa situação. Eu tô aqui pra lhe proteger. Por quê? Porque se a gente. Mas tem certeza? Nossa, não, olha, eu acho que você tá enganado. A criança se silencia e nunca mais ela fala pra ninguém. Porque se a mãe e o pai não estão acolhendo, não estão acreditando, não estão validando, Isso. ninguém mais vai E às acreditar em vezes mim. é até fruto do cansaço. A gente, isso é besteira, e não É. liga. E aí a gente tá fazendo um erro tão grande sem É, perceber, né? Como isso pode afetar eles, a confiança, a relação que a gente tem com eles. isso. É todo um processo, é toda uma construção. A gente pensa que é simples, não é simples. O perigo está em todo lugar, por todos os motivos, por todas as circunstâncias. Enfim. Agora vem férias aí, né? Aí muitas pessoas viajam, aí hotéis, tem que ter cuidados redobrados. Tem que orientar antes de sair de casa, bota umas tagzinhas de localização dentro da vestimenta, né, da criança. Casa de praia, gente. Casa de praia, a gente recebe um monte de gente. A vigilância acaba indo pro tapete, para debaixo do tapete. E as crianças ficam soltas e os abusadores estão lá em volta Isso. delas. Porque aonde tem criança, tem abusador. Uma coisa que eu esqueci de falar do livro é que o livro, além, né, de ter toda essa historinha, ele tem 2 músicas autorais, que é a 4 Regras de Proteção e a Segredo do Bem. E tem também material para pais, cuidadores e educadores no QR Code atrás do livro. Então, é um livro, assim, bem completo. Até aula de canto eu tive, gente. Nunca tinha cantado na vida. Que linda! Sério mesmo? Você teve aula de canto. Você ainda não botou as músicas, eu vou mandar uma pra delas você. eu acho que eu postei, porque eu não lembro agora, mas eu lembro que na época eu fui olhar não fui pelas músicas, mas fui pelo material. Mas eu não sabia que você tinha tido aula de canto. Menina, arrasou. Amiga, eu cantava... Foram 2 anos, Foram 2 anos pensando bem tensos, em todo o nesse detalhe. A ilustração também, A tá ilustração do bem? Taciel é maravilhosa. Ele é muito querido. Assim, a editora tem o prefácio da Thaís Vilarinho, que é a mãe fora da caixa, que fala muito para adolescentes, né? Para famílias de adolescentes. Essas aulas de canto, né? Eu tive com um rapaz do Rio de Janeiro. Aí teve também o Marcelo, que me ajudou a compor, né? A composição não, mas a melodia da música. E aí, porque eu não entendia nada de música. Gente, eu escrevia para adulto como jornalista, né? Então, foi um universo, assim, novo. Mas a minha preocupação maior era fazer uma história que realmente representasse, identificasse, que a criança olhasse e se identificasse. Por quê? Porque antes de fazer esse livro... Na linguagem da criança, no mundo da criança. Eu comprei todos os materiais que existiam falando sobre educação e sexualidade. E todos eram com animaizinhos, com bichinhos, com monstrinhos. Não é que não dá certo. Ensina também, são maravilhosos os livros. Mas eu, Kênia, Porque queria não algo refletir a realidade. que fosse a criança, né? Crianças saindo de férias, crianças morando num condomínio onde a maioria dos pais acham que estão em segurança, né? Mas se a gente não sabe quem tem dentro da nossa casa, a gente Imagina sabe quem tem do fora. lado? Não sabe, né? Então, assim, as mães supervisionando essas crianças. Enquanto as crianças estão no parquinho, as mães estão ali conversando, mais de olho nas crianças, e chega uma criança relatando algo. E aí, o que recebe educação em sexualidade fala: opa, peraí, que isso que aconteceu com você não foi Não, é legal. normal. Vamos contar pra minha mãe, né? Olha a conexão, olha o diálogo aberto. E aí, a conversa, né, vai se desenrolando. Vem a tia Kênia, dá uma oficina para as crianças. E elas saem bem preparadas, né? Ainda tem um outro relato, porque a criança não identificava que aquilo que estava acontecendo com ela
não era um carinho, né? E aí tem um desfecho e é bem interessante, porque assim, a mensagem pode acontecer também com crianças com supervisão, mas a diferença é que essas crianças elas vão sentir confiança em contar. E esse ciclo ele não vai perdurar por uma vida toda. Isso encerra, né? Kênia, eu sou muito apaixonada. A gente poderia estar aqui falando tanto tempo sobre o assunto. Eu quero te agradecer de novo pela parceria, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo teu amor à causa, porque notoriamente é genuíno. E esses dias estavam perguntando, poxa, mas como é que você vai abordar esse tema? Mas por que não? Por que não abordar esse tema? Porque isso entra tudo dentro de compliance, não de um foco dentro de empresas, de organizações, de Estado, mas na família, Sim. que é a nossa organização maior. Mas, assim, na verdade, né? vamos desconstruir outro mito aqui. Entra sim em Nas empresas, escolas, entra sim nas organizações, porque elas são academias. feitas de famílias, Isso. né? E as pessoas trabalhando, né, nessas empresas, com a família estruturada, com a família emocionalmente saudável, com a família protegida, eles vão render muito mais do que rendem muito hoje. mais. E tem essas empresas que trabalham diretamente com crianças e que precisam, inclusive, até de forma obrigatória, eu diria, Sim. de ter esse tipo de assunto, de ter essas conversas, capacitações com Sim. profundidade de fato, e envolvendo as crianças, né? Sim. Envolvendo, acima de tudo, as crianças. Eu desejo, assim, todo o sucesso do mundo. Você falou que tá só começando, mas eu já disse, assim, parece que você já está nisso há outra vida, desde outra vida. Você vai ter sempre o nosso suporte, a gente divulga, a gente compra essa causa porque, de facto, é uma causa que passa por todos nós, porque todos nós temos, de alguma forma ou de outra, crianças em volta, crianças que se relacionam, crianças na família, crianças próximas, se não forem filhos, são filhos de alguém que nos são próximos. E esse tema, na verdade, está trabalhando a fortaleza dos seres humanos que a gente vai ter lá na frente. Com certeza. Né? Que A gente tá eles construindo vão agora construindo o os mundo, o futuros futuro. adultos que Exatamente. estarão emocionalmente saudáveis. E que estão sob nossa responsabilidade hoje. E a gente precisa desmistificar esses problemas, a gente precisa colocar esses temas difíceis em cima da mesa, a gente precisa tirar esses nós que se formam na nossa garganta quando a gente escuta, quando a gente vê, quando você falou do filme, né, O Som da Liberdade, pesadíssimo, mas muito necessário, porque a gente precisa saber que isso acontece. Sim. A gente não é assombrado por risco, a gente não perde o sono sempre, o tempo todo, pensando em tudo que dá errado. Não é isso, mas é ter uma estrutura mínima de prevenção em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Eu sou super defensora disso. E por ser mãe, acima de tudo, a minha maior e mais difícil, mais ousada, né, missão na vida é essa, sem dúvida, né? Ser mãe, meu menino, meu pirulito, eu chamo ele, mas ele é tudo para mim. Então, assim, tudo gira em torno dele. São a nossa força, são a nossa energia, no final das contas, e a gente sempre quer entregar o melhor para eles. E às vezes isso passa por falar e fazer coisas difíceis e ter essas abordagens dentro da família, fora, com colegas, com amigos, nas empresas, nas escolas, em todos os lugares. Kênia, antes de terminar, me fala assim como é que mensagem final que você queira passar, perspectivas futuras da tua carreira, do teu impacto com relação ao trabalho que você tem feito. Sim. Eu espero que essa conversa, né, perdure aí na sua casa. Que se você, de fato, não souber como começar, tem o livro Meu Corpo Ninguém Toca, Eu Grito, Eu Corro, Eu Conto, que você vai ler, que você vai desconstruir algumas coisas e vai poder iniciar essa conversa, porque, infelizmente, se você não começar, o mundo tá aí, né? A internet tá aí, é uma terra sem lei. Hoje nós temos o ECA Digital, a Lei Felca, né, que ficou bastante conhecida. Mas não é tudo. Se a gente não tiver esse controle, né, esse diálogo aberto com os nossos filhos, infelizmente a gente acaba perdendo eles para o mundo. E que todas as informações que vocês absorveram daqui, né, obviamente, tem uma muito importante que eu quero deixar, é que a gente acabou não falando, mas a gente não precisa ter provas para denunciar, tá? Para notificar esse tipo de violência.
Se você suspeitar que algo esteja acontecendo com uma criança, basta ligar 100. Você liga 100, realiza a denúncia anônima, ou você vai no conselho tutelar, ou na delegacia especializada de infância, ou no Ministério Público, né? Ou procura profissionais que atuem nessa área e denunciem, porque o silêncio, ele só beneficia os abusadores. E que você seja elo dessa corrente de proteção que está crescendo cada vez mais. E é essa corrente que está protegendo e cuidando das nossas crianças. Isso Kênia, mesmo. muito Obrigada! obrigada. Foi lindo. Muito obrigada de verdade. E aqui aos nossos telespectadores, muito obrigada por estarem aí. Comentem, tirem as vossas dúvidas, coloquem lá, a gente responde com o maior prazer, com o maior carinho, encaminha também para a Kênia, né, para ela nos dar aqui a opinião dela enquanto especialista. Divulguem o nosso trabalho e a gente se encontra no nosso próximo momento. Até lá, muito obrigada.